Olá, mais um capítulo do O Desígnio, do Mike Murdock. Vamos para o capítulo 11. Amém? Espero que você receba e que faça muito sentido esse capítulo para a sua vida. O capítulo diz: Deus pode perdoar qualquer pecado ou erro que você tenha cometido na busca por seu desígnio. Fracassos ocorrem. Deus não se surpreende com isso. Deus sabe que os homens caem. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleite-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmos 37, 23 e 24. Homens bons às vezes caem mais de uma vez, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Provérbios 24, 16. Aqueles que andam com Jesus diariamente também falham. Jesus previu isso. Veja o que ele disse a Pedro. Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres negado 3 vezes. Enquanto não tiveres me negado 3 vezes. João 13:38. Isso aconteceu. E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. João 18:27. Jesus não o condenou, criticou ou destruiu. Ele simplesmente o perdoou. Então ele o transformou em um dos mais poderosos e magníficos ganhadores de almas registrados no Novo Testamento. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 3, 38, 41. Ele até escreveu outros 2 livros no Novo Testamento. Primeiro, Jesus deu esperança a Pedro, mostrando a ele uma visão de suas vitórias futuras. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Mateus 16, 18. Então Jesus semeou na vida de Pedro com as chaves do reino. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. Jesus também o alertou sobre seu inimigo para aumentar o cuidado e a defesa de Pedro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Lucas 22, 31. Em seguida, Jesus prometeu tornar-se seu intercessor pessoal. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 32. Por último, Jesus deu a Pedro um desígnio, mostrando assim sua confiança de que ele completaria. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 2, 22, 32. Um dos capítulos mais tristes da Bíblia é 2 Samuel 11, um dos grandes campeões da fé. Davi caiu na imoralidade. Primeiro, ele cometeu o pecado do adultério com Betseba. Em seguida, ele foi um passo além. Decidiu que o marido dela fosse assassinado em batalha. Logo, o homem de Deus apareceu em sua casa. As penalidades sempre ocorrem. Se você nunca tivesse visto Deus punir a rebelião, seria impossível ter fé de que ele recompensaria a obediência. O julgamento veio. Uma criança morreu. Um filho violentou a irmã. Outro filho teve seu irmão assassinado. Contudo, Davi teve uma habilidade que superou aquela que tinha com a harpa. Ultrapassou sua habilidade de guerreiro no campo de batalha. Ele possuía uma capacidade que superou suas habilidades de administrar todo o reino. Davi teve a habilidade de arrepender-se. Aleluia. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado.
não morrerás. Também o Senhor traspassou o teu pecado e não morrerás. 2 Samuel 12, 13. Você falhou? Seu coração está despedaçado por um erro? Um convite real foi enviado para a sua casa no dia de hoje. Vinde, então, e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1,18. Sansão é uma história familiar de fracasso. Muitos não se lembram de sua recuperação, mas a sua história é uma coleção de milagres. Um anjo do Senhor apareceu à sua mãe e avisou sobre seu nascimento. Ela foi instruída a disciplinar sua vida cuidadosamente, porque Deus tinha escolhido o bebê para ser um libertador de Israel. Juízes 13, do 2 ao 5. Deus havia escolhido. O Espírito do Senhor esteve sobre ele, e ele teve experiências sobrenaturais com a sua força milagrosa. Juízes 14, 6 ao 19. Os inimigos miravam sua vida. Eles o emboscaram, planejaram cuidadosamente sua queda, encontraram sua fraqueza. Uma mulher. Ela era sensual, era manipuladora. Ela era uma isca nas mãos dos seus inimigos. Ela era tenaz e persistia todos os dias. Ela quis que ele abrisse seu coração e contasse o maior segredo de sua vida. E sucedeu que, importunando-o todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte e descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: nunca subiu navalha pela minha cabeça, porque sou narizeu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria. Seria como todos os demais homens. Juízes 16, do 16 ao 17. Ele falhou de forma trágica e terrível. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer de Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Juízes 16, 21. Entretanto, as estações começaram a mudar e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Juízes 16, 22. Quando trouxeram Sansão para diverti-los no grande auditório, Sansão lembrou-se de ontem. Lembrou-se da presença de Deus, lembrou-se da sua unção e das vitórias eletrizantes. Ele conhecia o coração de Deus. Ele entendeu novamente: é fantástico quando você toma a decisão de voltar a buscar restauração. Deus tem esperado por você, como o pai do filho pródigo. Ele correrá para encontrá-lo no portão. Sim, ele irá. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia. E foram mais mortos que matou na sua morte do que os que mataram em vida. Juízes 16, 18 e 30. E a história não acaba por aí. Sansão é mencionado centenas de anos mais tarde, quando Deus cita os heróis da fé em Hebreus 11. Ele é mencionado no mesmo capítulo que Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés e Samuel, o profeta. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefité, e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões,
Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Hebreus 11, 32 a 34. Deus fez isso por Sansão e Ele pode fazer isso por você. Em Hebreus, o nome de Betseda nunca é mencionado. O nome de Dalila nunca foi discutido. Entenda, o ontem terminou, está encerrado. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 18 e 19. A sua responsabilidade é buscar. A responsabilidade de Deus é responder. Eu vou falar de novo. A sua responsabilidade é buscar. A responsabilidade de Deus é responder. A responsabilidade de Deus é te responder. Busque ao Senhor. Amém? Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, para que como os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Oh, glória! Salmos 103, 11, 14 e 17. Você deve direcionar o foco novamente ao seu desígnio. Seus melhores dias estão por vir. Seus melhores dias estão por vir. Lembre-se, Deus pode perdoar qualquer pecado ou erro que você tenha cometido na busca pelo seu desígnio. Aleluia. Amém. Amém. Que você receba, que faça sentido para você e que Deus conecte o coração dele ao seu coração. Que Deus conecte você a ele. Amém?